E a próxima pergunta é do Inti Nazumi, e ele me pergunta o que me inspirou para eu criar o meu Fursona. Então, deixa eu ver. Como todo mundo, quase todo mundo, antes de eu criar o meu Fursona, eu usava como avatar na internet um Fursona alheio, que era o Tails do Sonic. Fazia umas ediçõezinhas nele, mas era basicamente o Tails do Sonic, só que com a minha própria personalidade que eu tinha criado. E antes ainda de eu descobrir que eu era furry, que existia uma fandom furry aqui no Brasil, eu usava, como eu disse, o Tails do Sonic, né, que era uma Fursona alheio, como avatar, uma marca registrada para tudo que eu fazia na internet. Nas minhas épocas de adolescente, que eu fazia parte dos fóruns de Sonic, eu tive projetos de fanfics, eu escrevia fanfics e também era um desenvolvedor frustrado de fangames. Aí tudo que eu também fazia edição de imagens, fazia umas edições de imagens também. Eu nem sei mais fazer edição de imagem, mas na época eu manjava disso até. E aí tudo que eu botava na minha época tinha a minha assinatura na época, e o meu avatar era o Tails. E então eu achava que ter um AC próprio era super difícil e que eu ia demorar muito tempo pra ter, etc, etc. Até que um dia eu tava conversando sobre isso com uma amiga minha que fazia Adopt, isso lá no Amino. A Mari, saudades Mari, saudades. Perdi o contato, uma das poucas pessoas que eu perdi contato desde que eu virei furry. Eu espero que você esteja bem, espero que a gente se reencontre um dia também. E ela se ofereceu a fazer uma primeira versão do Lunar. Aí eu tava meio sem ideia do que eu queria, só sabendo que eu queria um personagem bem fofinho e que o Tails do Sonic pra mim era o personagem mais fofinho que existia. Eu me baseei nele pra criar o Lunar. E de propósito eu deixei na primeira versão do Lunar algumas referências ao Tails, como por exemplo as duas caudas. Só que o pessoal não entendia que as duas caudas do Tails eram uma referência. Então o pessoal ainda tava... O personagem ainda tava muito parecido com o Tails do Sonic. O Lunar era basicamente o Tails do Sonic com uma luazinha na cara e uma roupinha na época. Daí o pessoal achava quem era e ficava me perguntando se o personagem era uma versão do Tails de outra dimensão, ou um parente do Tails, um primo ou irmão perdido do Tails. Aliás, a luazinha na cara foi ideia dessa minha amiga artista, que segundo ela, era bom deixar algumas marcas no personagem pra evitar que roubassem ele, né? E daí se eles vissem uma raposa com uma luzinha na cara, eles iam saber que ele era o Lunar. E eu achei uma excelente ideia, aliás. Mas então eu precisava mudar uma Fursona pra deixar ele diferente do Tails, e eu fui fazendo isso com a ajuda de vários outros artistas amigos meus. Quem mais contribuiu com isso foi o Tony Lobato aqui do Estúdio Caldas. Mas lá no início também teve o Davi, que tá editando esse vídeo. E agora também tem o Chris e a Daiane. E também o Sibeli, que deixou ele bem fanboy. E eu acabei me descobrindo fanboy por causa disso. Aliás, junto com a Mari, quem fez a primeira arte do Lunar, na verdade, antes ainda da Mari, quem fez a primeira arte do Lunar no papel foi o Davi. O Davi que tá editando esse vídeo. Aí, Davi, eu vou falar bem de ti agora, então edita esse vídeo bem legal, me deixa bem maneiro nesse vídeo, faz as pessoas gostarem de mim vendo esse vídeo, Davi. Faça essa mágica. E aí eu me lembro que, na época, o Davi não tinha como digitalizar as artes dele. Aí a gente foi pedir pra Mari digitalizar os desenhos que ele fez. E foi quando a Mari digitalizou as artes do Davi que ela deu as sugestões que eu falei ali antes, agora há pouco. E essa é a história da primeira versão do desenho do Lunar. Mas então, eu precisava mudar o meu Fursona para deixar ele diferente do Tails, e fui fazendo isso com a ajuda de vários outros artistas amigos meus. E a personagem do Lunar sempre foi a minha, né? Que era a que eu usava antes mesmo da criação do Lunar. Eu entendo quem faz e quem gosta, mas eu não tenho muita vontade de criar um Fursona que seja diferente de mim. E uma última curiosidade, o nome do Lunar não era para ser Lunar. Eu tinha reservado esse nome para um outro AC que eu tava criando, bem emo e etc. Que era para representar o meu lado mais emo, mais misterioso, mais depressivo. Sim, eu tenho um lado emo, misterioso, depressivo, mas eu não gosto muito de mostrar ele. Mas o Lunar era o único AC que eu tinha na época, eu tinha que dar um nome pra ele quando eu fui começar a usar ele como meu Fursona, não é? Eu acabei falando desse nome Lunar pra quem tava falando comigo na época. Todo mundo gostou,
acabei ficando com esse nome, o Nar. Ele era pra ser provisório, deixei ele, batizei, botei como nome de perfil, depois que eu comecei a usar o meu Fursona, o Nar. Mas aí todo mundo gostou, as pessoas foram se acostumando, e eu acho que no fim das contas acabou se encaixando bem nele, eu já me acostumei também.